Bem-vindos todos, sou o Padre Marcos dos Santos, Marcos Maria dos Santos. Eu peço que você possa dar o seu like, que você possa estar divulgando esse canal e também que você possa fazer seus comentários, né? Eu vejo que muitas pessoas só colocam um amém, né? Nos comentários. Eu me pergunto se entenderam aquilo que foi falado, né? Às vezes as pessoas põem amém, mas entendo que muitas das vezes não entenderam o que é comentado. Aqui é uma proposta minha de fazer não só uma homilia, mas um comentário aprofundado da liturgia do domingo, de um aprofundamento teológico um pouco mais denso. Então, se de repente a pessoa não entendeu, que você possa perguntar, coloque na descrição e eu, com muito gosto, vou responder para cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que é dele, o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos agora na solenidade, neste domingo, da Santíssima Trindade. Então, depois que passamos, queridos irmãos, esses grandes mistérios da Páscoa do Senhor, nós entramos, depois vamos entrar de novo na segunda parte do chamado tempo comum. O tempo comum que contemplamos, ao qual contemplamos o ministério público de Jesus. Então, nossa liturgia, que gira em torno da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, então em torno do seu nascimento, em torno do mistério da encarnação. Então, toda uma preparação com o advento, depois o período do Natal. Depois, no outro extremo, temos o mistério da Páscoa do Senhor. A sua paixão, sua morte, a sua ressurreição dentre os mortos. Toda uma preparação com a quaresma e depois o período pascal, que se encerra com a efusão, com o derramamento do Espírito Santo. E entre um e outro, dividido em duas partes, temos o chamado tempo comum, também ano, aqui na Espanha chamado tempo ordinário, no nosso Brasil tempo comum, e que nós contemplamos o ministério público de Jesus. Então, a vida de Jesus, que comumente nós dividimos em três grandes etapas: a sua infância, a sua vida oculta e depois propriamente o ministério público e sua Páscoa, nós vamos contemplar o seu ministério público, que podemos contar, por exemplo, a partir do Evangelho de João. João fala de 3 Páscoas como 3 anos. Então Jesus, que começa pregando o reino de Deus, começa escolhendo os seus discípulos e dentre os seus discípulos os seus apóstolos, anunciando o reino de Deus, fazendo milagres, curando, libertando, fazendo prodígios, mas principalmente ensinando o povo, fundando a sua igreja para depois, por meio da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, trazer para nós a salvação. Né? Dar-nos a oportunidade de sermos salvos. Depois que passamos por tudo isso, que coisa bonita, e que contemplamos Jesus subindo para o Pai, Jesus sobe vitorioso para o Pai, senta-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de lá ele envia o Espírito Santo. Nós celebramos domingo passado o Pentecostes, e agora a igreja nos convida a olharmos para Deus e tentando, claro, é impossível, mas vamos dizer até onde nós podemos, devido à nossa debilidade, devido justamente à nossa fraqueza, à debilidade da nossa inteligência, penetrarmos no mistério de Deus. Quem é Deus? E aí a igreja põe diante de nós a Trindade. Nós adoramos um só Deus, porém 3 pessoas realmente distintas. Que existe um só Deus, nós vemos isto justamente na natureza, né? Os filósofos antigos, já Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, já a partir da força da razão, chegaram à conclusão de que existe um só Deus, só pode haver um Deus. Se tem outros deuses, então ninguém é Deus, porque pressupõe que existe apenas um ser supremo.
existe um só Criador, porque 0 vezes nada é nada. Então é necessário que exista um ser para que a partir dele todas as coisas venham à existência. Porém, esse Deus se revelou para um povo específico, que é o povo hebreu, o povo judeu. E aí esse Deus se revelou como sendo um único. Nós podemos ver isso, essa grande chamada que até hoje os judeus fazem, que está em Êxodo, que está também, por exemplo, em Deuteronômio, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ra. Escuta, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Então existe um só Deus. Porém, Jesus, ele vem nos revelar algo a mais sobre Deus. Jesus vem ao mundo e ele revela que ele é o Filho, que ele é o Filho bem amado do Pai. Não é apenas o Filho no sentido simbólico, ou no sentido mais largo da palavra, né? Não, sentido estrito, ele é o Filho, da mesma natureza, da mesma consubstancialidade do Pai. E na última noite da vida de Jesus, Jesus revela uma terceira pessoa. Ele revela o Paráclito, ele revela o Espírito da Verdade, ele revela o Espírito Santo. Então nós vamos vendo que em Deus há um só Deus. Porém, nesse Deus, há 3 pessoas realmente distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde os 3 agem. Claro que nós damos certos atributos, damos um acento em cada pessoa da Trindade devido à sua ação dentro do mundo. Por exemplo, o Pai que cria, o Filho que redime, o Espírito Santo que renova e tudo santifica. Mas ao mesmo tempo, este Deus em que subsiste em 3 pessoas, essas 3 pessoas que se dão e se recebem. E essa interpenetralidade entre Deus, dessa dinamicidade interna de Deus, justamente os padres, principalmente da Capadócia, aqui o padre fala, os padres gregos, São Basílio Magno também, São Gregório de Nissa e São Gregório Nazianzeno, chamam de pericorese. É como se fosse uma dança de ciranda em grego. Então, este Deus que tem essa vida interna de amor e que expande para cada um de nós, justamente na criação. Santo Agostinho, ele faz uma comparação, quando ele escreve sobre a Trindade, no seu livro Trinitas, né? Ele vem fazer uma certa comparação com o amor. Então, aquela frase, aquela revelação da primeira carta de São João, que João fala, Deus é amor, Deus caritas est. E aí nós podemos entender qual a dinâmica do amor. É necessário que tenha alguém que ama, o amante, o sujeito do amor. Claro que a palavra amante para nós brasileiros tem uma conotação pejorativa, né? Mas o amante é aquele que é o sujeito do amor. Temos o objeto do amor, que é o amado, e propriamente o amor em si. Então ele vem dizer que o pai, ele é o amante, o Filho o amado e o Espírito Santo é o amor entre um e outro. E aí nós podemos contemplar isto justamente, irmãos e irmãs, no mistério da encarnação e da cruz de Jesus. Quando Jesus se entrega para o Pai, como diz Blaise Pascal, né? O abandonante que se entrega, o abandonado que se entrega nas mãos do abandonante. Deus é um, porque há um só querer, há uma só substância. Deus é um, só pode haver um. E ao mesmo tempo três, porque existe essa questão da relação em Deus. Cada pessoa é diferente, e cada pessoa, sendo diferente, tem também a sua mesma subjetividade, a sua mesma, o que a teologia vem chamar de hipóstase. Um só Deus, uma só ousia, 3 hipóstase. Um santo chamado Nilo de Antioquia vem dizer que Deus é monousia, uma só substância e 3 hipóstases, 3 personas, 3 pessoas. Aí vamos penetrar um pouquinho justamente nesse mistério da Santíssima Trindade. As pessoas têm uma noção muito errada de Deus, porque muitas das vezes não pensamos de uma forma trinitária. Mas nós devemos aprender a se relacionar com Deus de uma forma trinitária. Essa trindade que já no Antigo Testamento, por exemplo, já foi vislumbrada. Quando Deus criou o homem, nós vamos ver isso em Gênesis 1, 2, Deus diz, façamos o homem a sua imagem e semelhança. A igreja sempre interpretou esse façamos não meramente como um plural majestático, mas o façamos enquanto identidade trinitária de Deus. Quando, por exemplo, nós vamos ver aquela cena
em que vem 3 visitantes, 3 anjos, 3 visitantes, que vão visitar Abraão e anunciar que Abraão vai ser pai. Vai anunciar a Abraão e a Sara também. Os judeus veem nesses 3 seres, nessa visita a Mambré, como os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael. Porém, os padres da igreja, os grandes escritores dos primeiros séculos, viram já alusão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pois bem, irmãos e irmãs, como nós vamos tentar entender isso, esse grande mistério da Santíssima Trindade, desse um só Deus em 3 pessoas realmente distintas? Quando nós vamos rezar o nosso credo, principalmente o credo o longo, o chamado niceno-constantinopolitano, ele vem dar certos atributos que vêm justamente alugir a Trindade. Primeiro que o Pai é criador do céu e da terra. Quando se fala céu e terra, não é meramente as coisas materiais que nós podemos entender como terra, mas também as coisas celestiais que podemos entender como céu, ou seja, a realidade angélica, a realidade dos anjos, a realidade do mundo espiritual, do mundo que não é composto, não é feito de matéria. Depois vem nos dizer, creia em um só Senhor, um só Kyrios, um só Dominus, o Senhor Jesus Cristo. E aí, e vem definir isso, veja bem, esse credo que começou a ser definido de uma forma literal no ano 325 depois de Cristo em Niceia, mas vai ser completado depois em Constantinopla em 381. Então, Jesus Cristo, que é um só Senhor, e vem dizer, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Aqui está o mistério da Trindade. O Pai é aquele que gera, e o Filho é aquele que é gerado. E o Espírito Santo, aquele que é procedido, aquele que é expirado, aquele que é soprado. Então, o Pai, aquele que gera, o Filho, aquele que é gerado. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. E quando chega no Espírito Santo, vem dizer, o Espírito Santo que é Senhor que dá vida. Então, o Espírito Santo é vivificante. Ele que falou pelos profetas. Ele que é adorado e glorificado com o Pai. O Espírito Santo que também comunga da mesma substancialidade, da mesma essência, quanto do Pai e quanto do Filho. O Pai que cria, o Pai que nós temos alusões, por exemplo, à figura do profeta Daniel, capítulo 7. O profeta Daniel fala-nos de uma figura misteriosa, chamado de Yatik Yomim, o ancião de dias. Por isso que, muito interessantemente, as pinturas cristãs representam geralmente o Pai como um senhor idoso. Os cabelos brancos, a barba branca, a veste branca, que simboliza não só a pureza, mas simboliza também a sua paternidade e a eternidade. Depois temos Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne. Et verbum carum factum est. Então Jesus sempre foi representado, sempre houve uma representatividade iconográfica com relação a Jesus, porque o Deus que era invisível tornou-se visível na pessoa de Jesus. Jesus mesmo vem dizer, eu e o Pai somos um. Jesus mesmo vem dizer, antes de Abraão ser, eu sou, ego em mim, se identificando como Deus. Jesus mesmo vem dizer, quem me vê, vê o Pai. E aí, de outro lado, nós temos o Espírito Santo, que ora é representado como uma pomba, ora é representado, por exemplo, como fogo, ora é representado como sopro, como vento, porque vem da palavra ruá, ruá significa sopro em hebraico, como da tradução também pneuma do grego, né? Sopro, hálito divino, né? Esse Espírito Santo, os santos padres vêm fazer esse comentário com relação à Arca de Noé. Depois do dilúvio, depois que teve 40 dias chovendo torrencialmente, tudo foi destruído, aí nos diz a Escritura que Noé soltou um pombo e um corvo, né? O corvo, em 2 momentos ele soltou o pombo e o corvo. A pomba e o corvo. O corvo foi, depois no segundo momento, não voltou mais, e a pombinha voltou. E os santos padres dizem por quê? Porque a pomba, símbolo do Espírito Santo, não pousa naquilo que é imundo. O Espírito Santo ama aquilo que é puro. Não é como o corvo que come justamente qualquer imundície,
se alimenta de cadáveres, se regurgita daquilo que alimenta. Não, ele apenas pousa naquilo que é puro, naquilo que transparece e respira pureza, símbolo do Espírito Santo. Pois bem, essa mesma trindade que vem habitar as nossas almas, irmãos e irmãs. E nós podemos ver essa dimensão da unidade, da trindade de Deus em nós homens. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós que fomos criados imago Dei. Mesmo pelo pecado, depois do pecado de Adão e Eva, o pecado original, e depois mais ainda com os nossos pecados pessoais, os nossos pecados mortais, veniais, nós entramos num processo de dessemelhança de Deus. Perdemos a semelhança. E devemos voltar a ter essa semelhança por um processo chamado de santidade, um processo chamado de santificação. Mas a imagem de Deus impressa em nós, essa dimensão relacional, essa imagem de Deus enquanto racionalidade, enquanto capacidade de amar, enquanto capacidade de entender, enquanto capacidade de querer e de liberdade que Deus imprimiu em nós, isso não se apaga nunca, nem mesmo no pior pecador que exista e possa existir na face da terra. Nós, humanos, temos a nossa individualidade, somos únicos, somos irrepetíveis e ao mesmo tempo temos a nossa necessidade de transcendentalidade, ou seja, de nos abrirmos para Deus e de nos abrirmos também para os nossos irmãos numa dimensão social. Ou seja, o homem, ele traz essa dimensão horizontal enquanto relacionamento que nós precisamos ter. Um homem nunca vai ser feliz sozinho, precisa dos seus irmãos. Isso nós podemos ver desde pequenininho. Uma criança nasce, precisa de cuidados. O único animal que necessita de cuidados desde que nasce até que morre é o homem, é o ser humano. Mas ao mesmo tempo também trazemos a nossa dimensão transcendental, de sermos abertos ao divino. Aquilo que justamente o Karl Rahner, um grande teólogo, dizia, de nós termos essa abertura para o divino e sermos capax Dei, sermos capazes de relacionar-se com Deus. Quando eu entendo o mistério de Deus, em partes também eu vou entendendo aquilo que é o mistério que eu trago dentro de mim. São João Paulo II sempre falava isso. E aí, irmãos e irmãs, que coisa bonita. À medida que eu vou entrando, entendendo quem é Deus, eu posso mais amá-lo e posso cumprir a minha missão. Padre, como assim? Por que Deus criou o homem? Deus criou o homem num ato de amor. Porque Deus não precisa de ninguém, de nada. Mas criou como um ato do transbordamento do seu amor. E ao mesmo tempo também, Deus acabou sendo afetado pelo homem. E olha que coisa bonita, meus irmãos e minhas irmãs, com relação a justamente essa criação de Deus com relação a nós homens. Só em Deus nós podemos encontrar a felicidade. Jean-Paul Sartre, um grande filósofo, dizia, né, que o homem é totalmente infeliz, que o ser humano só tem a morte diante de si. A filosofia é existencialista. Mas nós podemos dizer que não, que nós podemos ser felizes se nós nos abrirmos para Deus. Santo Inácio de Loyola ele vem dizer que Deus criou o homem para que o homem possa amá-lo, servi-lo e depois o homem ser feliz por toda a eternidade com Deus. Mas eu só posso, irmãos e irmãs, servir quem eu amo e eu só posso amar quem eu conheço. E aí sim, eu posso depois na vida eterna encontrar-me com Deus, mas esse encontro que já começa nessa vida. Então Deus criou o homem para que o homem possa conhecê-lo, possa amá-lo, possa servi-lo nesse mundo. E depois no outro mundo nós estarmos com Deus por toda a eternidade. Esse Deus uno e trino, que coisa tão bonita, irmãos e irmãs. Este Deus uno e trino, essa dimensão da individualidade, da transcendentalidade e da sociabilidade que nós, homens, que nós seres humanos, temos dentro de nós. E quando contemplamos este Deus, cujos atributos nós lembramos, onipresente, onisciente e onipotente, onipresente e onisciente. Então Deus que tudo pode, Deus que está em todos os lugares e ao mesmo tempo nenhum lugar abarca completamente a Deus, e onisciente porque Deus tudo sabe. O atributo especial de Deus podemos dizer que é a eternidade. Só Deus é eterno.
nós temos seres imortais, seres que a partir de um momento começaram a existir e depois não vão mais deixar de existir. Exemplo, os anjos são imortais. De uma certa forma, nós homens também. Porque com a nossa morte, nosso corpo morre, falece, mas subsiste a nossa alma. Agora só Deus é eterno. Deus, nunca houve um momento que Deus não fosse. Nunca houve um momento que Deus não existisse, podemos assim dizer. Deus que está além de todo o tempo e de todo o espaço. Deus que está além justamente dessa tridimensionalidade do tempo, passado, presente e futuro. Deus que é um instante que não passa, como lembrava Hanner. Deus que é eterno. Deus que, num só olhar, ele abarca simultaneamente, podemos assim dizer, todos os tempos, simultaneamente todas as situações, conhece tudo, e ao mesmo tempo só Deus conhece Deus internamente, no sentido exato da palavra. Os judeus vêm dar outros atributos para Deus que a nossa filosofia latina muitas das vezes não abarca. A Kadoshá, a santidade de Deus. Deus é santo. Por causa disso, em Isaías no capítulo 6, quando Isaías tem a visão de Deus, né, da glória do Senhor no templo de Jerusalém, é dito, né, Kadosh, 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 Adonai Eloheinu, Adonai Elohim, ou seja, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, Adonai Elohim Shavaó, santo, 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 aquele que é separado, aquele que está além de tudo aquilo que é criado, Deus que não se confunde com as suas criaturas. Deus está na natureza, mas Deus não é a natureza. Deus está no universo, mas Deus é além do universo, não se confunde com o universo. A Kadoshá, a Kavodá, só Deus tem a glória, a luz, a glória, a luminosidade. Deus é glorioso. O Reset, Deus é misericordioso, Deus se compadece das suas criaturas. E por fim, a Gemerá, ou também chamada Gevurá, a justiça. Só Deus é justo. E só Deus, ele comunga e de uma forma dialógica dentro dele e também para cada um de nós, a sua justiça que é infinita, tanto quanto também a sua misericórdia. Bom, eu falei tudo isso porque é algo tão esplêndido a Trindade que deve nos encantar. Devemos sempre se relacionar com Deus de uma forma trinitária. Falarmos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E Deus assim se mostrou para cada um de nós, quando contemplamos na vida de Jesus. O Pai que envia Jesus por meio do Espírito Santo e Jesus vem ao mundo. Então o Pai que envia, o Filho que é enviado e o Espírito Santo que permite com que tudo isso aconteça. Sempre Deus age de uma forma trinitária, mesmo que nós não percebamos, queridos irmãos e irmãs. Que nós possamos vivenciar o mistério de hoje. Termino aqui contando uma historinha breve, o vídeo já vai um pouco longo, de Santo Agostinho. Santo Agostinho que tão bem trabalhou esse mistério da Trindade, diz que certa vez ele estava numa praia no norte da África, onde hoje é a Argélia, na época fazia parte do Império Romano, e ele meditando sobre a Trindade. Já bispo, né? Já tinha seu rebanho próprio. E aí ele viu um menininho na praia. O menininho corria com uma canequinha e tinha um buraco na areia. O moleque ia lá, pegava a água, voltava, despejava naquele buraco de areia e fazia esse movimento, fazia esse translado várias vezes. Agostinho olhou aquilo, perplexo, sem entender nada, chamou o menino. Vem cá, moleque, vem cá, menino. O que você está fazendo? Ah, bispo, Dom Agostinho, eu vou tirar a água do oceano para colocar justamente aqui nesse buraquinho na praia. E aí Agostinho disse, mas você é louco, moleque? É impossível tirar, né, a água do oceano para colocar nesse buraco na areia. Ao que o moleque disse, mais tonto é você, mais bobo é você, tentando colocar Deus infinito na sua cabecinha de homem. É verdade. E depois desapareceu e ele entendeu que era o seu anjo da guarda, mandando para ele uma mensagem. Sim. Mas o mesmo Agostinho vem dizer que peca quem não esquadrinha o mistério de Deus. Quem esquadrinha o mistério de Deus peca, ele fala. Quem não faz o possível para mergulhar com todo o seu ser e entendimento do mistério de Deus, da Trindade,
Mas ele fala, peca mais ainda quem justamente não se esforça para compreender este mistério. Porque à medida que nós compreendemos, nós vamos amar. E é isso que Deus quer. Só podemos amar aquele e a quem nós conhecemos. Que a Virgem Maria, ninguém mais como ela, experimentou a Trindade. Filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo. Abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.